Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender a fazer esse par de luvas em crochê tunisiano. É muito gostosa, muito quentinha, tá fazendo muito frio. Eu já recebi várias encomendas dessa luva, então eu resolvi dividir o passo a passo com vocês. Vocês podem utilizar qualquer fio de sua preferência, qualquer cor de sua preferência. Eu estou utilizando o fio Classic Pull da Círculo. Esse fio é maravilhoso, rende bastante, dá para fazer várias luvas com ele. A tex desse fio é de 606. Tem 330 metros esse novelo, agulha de 4 a 6 milímetros para a gente confeccionar na agulha de crochê tunisiano. Essa cor aqui é 7537 e essa cor aqui linda é 3294. Nós vamos precisar de tesourinha para arremate, agulha de tapeçaria e a agulha de crochê tunisiano que eu estou confeccionando é de número 6. Se você não tiver agulha de crochê tunisiano, não tem problema. Você pode utilizar uma agulha de crochê tradicional ou aquela velha gambiarra que a gente já ensinou aqui no nosso canal. E agora sim, vamos ao passo a passo. Então, agora a gente vai colocar a linha na agulha e vamos tecer um número ímpar de correntinhas que sirvam no nosso punho. Então, aqui pra mim, eu vou fazer um total de 21 correntinhas. Você vai fazer a quantidade que você precisa, que sirva no seu pulso ou no pulso do seu cliente. Então, aqui eu tenho 21 correntinhas, e a gente mede assim no pulso e deixa uma folga, porque esse ponto ele tende a diminuir depois. E esse fio que eu estou confeccionando, ele é bem elástico, tá? Então, se você estiver fazendo com outros fios, faz um pouquinho maior, porque provavelmente vai diminuir no decorrer da execução. Agora, a gente vai subir mais uma correntinha. E ao contar da agulha, na terceira correntinha, a gente vai preencher a nossa agulha da forma tradicional. Introduz a agulha na alcinha do ponto, puxa o fio e mantém. E assim eu vou preencher toda a minha agulha com um total de 21 pontinhos. Olha, vai ficando desta forma. E, de preferência, sempre conte aí para dar certinho, tá? Eu tenho 2, 4, 6, 7. Vou completar os meus 21 pontinhos. Cheguei aqui no final, a minha agulha está toda preenchida. Agora, a gente vai laçar e tirar de 2 em 2 pontinhos até restar apenas um na agulha. Então, aqui está a nossa primeira carreira. E agora, a gente vai fazer um ponto fantasia. Eu vou pular esse próximo pontinho, vou laçar. E no terceiro pontinho da agulha, que tem o primeiro, o segundo, o terceiro pontinho, a gente vai fazer um ponto meia. Tá? Vai ficando desta forma. No próximo ponto, a gente laça, a gente pula esse. E no próximo, introduz a agulha lá pra trás e puxa o fio. Laça, pula um pontinho da base e no próximo, ponto meia. Laça, pula um pontinho da base e puxa o fio lá de trás do próximo pontinho. Se você nunca teve contato com crochê tunisiano, o ideal é fazer as amostrinhas dos pontos, e eu vou deixar uma playlist na descrição do vídeo, recheada de passo a passo para quem está começando, e o link do nosso curso de crochê tunisiano, onde você aprende também várias peças. Aqui no último pontinho a gente vai pular, laçar, e no finalzinho a gente pega as duas alcinhas para a gente ter uma base de costura nas duas laterais.
Agora, a gente vai laçar e retirar de 2 em 2 até restar apenas um pontinho na nossa agulha. Cheguei no final, estou com a minha segunda carreira pronta. E agora, a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai laçar, vai pular a laçadinha e no ponto seguinte, ponto meia. Então, aqui onde tem laçada, a gente laça. Aonde tem pontinho, ó, bem dentro do pontinho, a gente introduz a agulha lá pra trás e puxa o fio. Laça e ponto meia. Laça. Então, aonde tem laçada, a gente laça. Aonde tem pontinho, a gente faz ponto meia. Cheguei no final, a gente vai laçar e no último pontinho a gente pega as duas alcinhas juntas. Ficou desta forma aqui, ó. Não se preocupa, depois da gente costurar não vai enrolar. A gente vai laçar e tirar de 2 em 2 até restar apenas um. Agora que a gente já fez o punho, vamos trabalhar carreiras de ponto meia até chegarmos no dedão. Então, aqui onde tem a laçadinha, a gente introduz a agulha e puxa o fio e mantém na agulha. No ponto, a gente faz a mesma coisa. Então, agora a gente sobe todos os pontinhos. O da laçadinha que você introduz e puxa o fio. No pontinho, você introduz a agulha também, puxa o fio, tá? A gente precisa ter a mesma quantidade de pontos depois a gente preencher toda a agulha. Vamos agora retirar, laçando e tirando de 2 em 2 até restar apenas um. Então, aqui, olha, a gente vai trabalhar carreiras de ponto meia até atingir o dedão. Vou mostrar aqui pra vocês na minha outra luvinha. Eu vim trabalhando, fiz 5 carreiras para depois fazer um aumento aqui do dedão, tá? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Pro tamanho da minha mão, são 5 carreiras de ida e volta, né? Cada carreira a gente conta ida e volta até atingir o dedão. Se você precisar fazer mais carreiras, pode fazer, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar normalmente com ponto meia. Eu vou fazer um total de 5 carreiras e depois vou começar a fazer os aumentos para o dedão. E você faz aí a quantidade que você precisa. Lembrando que cada carreira conta o preenchimento da agulha e a retirada dos fios da agulha, tá? Então, carreiras de ida e volta. Vou fazer aqui a minha e já volto com vocês. Então, terminei aqui as minhas 5 carreiras e agora a gente vai fazer um aumento, tá? Então, a gente tem aqui 21 pontinhos. Eu vou deixar 10 para cada lado e vou trabalhar com o meu pontinho do meio. Por isso, você precisa fazer um número ímpar, tá? Para sobrar um no meio pra gente poder trabalhar. Então, eu vou trabalhar aqui normalmente com pontos meia, até completar 10 pontinhos, você vai aí fazer conforme você, o tamanho que você está fazendo. Então, tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos.
Vou fazer uma laçadinha, vou trabalhar o ponto do meio normalmente, mais uma laçadinha e vou completar com os meus 10 pontos meia. E você vai fazer a quantidade que sobrou aí certinho, dividindo, deixando um pontinho no meio. Olha como é que tá ficando, um aumentinho no meio. Agora a gente vai retirar de 2 em 2 até restar apenas um normalmente. Então, aqui, olha, para mostrar para vocês, eu vim retirando de 2 em 2 normalmente, inclusive nas laçadinhas, tá? Agora a gente vai preencher e vai fazer aumentos novamente. Vou fazer aqui meus 10 pontos, sempre mantendo a mesma quantidade antes e depois dos aumentos. Então, cheguei aqui no aumento, eu vou conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontinhos. Vou laçar. Na laçadinha, eu vou fazer um ponto meia. No ponto meia, vou fazer um ponto meia. Na laçadinha, bem na laçadinha, no aumento, vou fazer mais um ponto meia, tá? Então, antes eu tinha um ponto no meio, antes dos aumentos, agora eu tenho 3. Vou fazer o restante normalmente. Então, olha como é que fica aqui no meinho. E eu vou voltar retirando de 2 em 2 até restar apenas um. Vou fazer mais uma carreira de aumentos, tá? E você vai fazer a quantidade que você precisa para o tamanho que estiver confeccionando. Então, cheguei aqui no final, olha. A gente começou com um pontinho central, temos 3 pontinhos centrais e vamos fazer mais um aumento, fechando 5 pontinhos centrais aqui no dedão. E você vai fazer dependendo do tamanho que você estiver confeccionando, mais ou menos aumentos. Então, vamos voltar a preencher com os meus 10 pontinhos, contando com esse que já está na agulha. Então, aqui a minha agulha já está preenchida com 10 pontinhos e agora eu vou fazer um aumento, fazendo uma laçadinha, um ponto na laçadinha anterior, no próximo o segundo ponto, terceiro ponto no próximo, quarto ponto, quinto ponto na laçadinha da carreira anterior, laçadinha e repito o mesmo processo até o final. Então, a cada carreira aumenta 2 pontinhos no dedão, tá? Agora, a gente vai voltar a retirar de 2 em 2. Olha como é que ficou no meio. Se você sentir a necessidade de fazer mais aumentos, pode fazer. Aqui pro meu tamanho já está bom. Então, eu vou laçar e tirar de 2 em 2. Agora, eu vou preencher com os meus 10 pontinhos aqui antes do aumento e depois nós vamos arrematar aqui a parte do dedão, tá? Então, depois do aumento, a gente vai fazer um arremate.
Então, aqui eu já tenho os meus 10 pontinhos, eu vou fazer um arremate em cima desses pontos aqui do dedão. Eu vou puxar aqui o meu fio pra dentro, bem na primeira laçadinha, no aumento da carreira anterior. Vou fazer um pontinho no próximo ponto. Aí, eu vou arrematar esses 2 pontinhos. Próximo ponto também, introduzo a agulha, puxo o fio, laço e arremato. Então, eu tenho 2 arremates aqui, vou fazer o terceiro arremate, o quarto, o quinto, até achar a laçadinha, tá? O sexto arremate aqui na laçadinha. E aqui eu tenho que ter 10 pontinhos, tá? Então, eu vou pegar o primeiro pontinho e arrematar e manter na agulha. Então, aqui está a abertura do dedão. E aqui eu vou dar sequência, mantendo 10 pontinhos na minha agulha, como no início. Chegando aqui no final, ó, a gente vai tirar de 2 em 2 e aqui no meinho a gente vai fazer junto, tá? Chegando aqui no finalzinho, ó, a gente vai passar essa mesma alcinha por 2 pontinhos que estão em espera, pra não ficar uma alça muito larga aqui, tá? E não ficar assim muito aberto. Então, a gente faz esses 3 pontinhos juntos, tá? Pra ficar bem certinho. E finaliza normalmente. Então, ficou desta forma, ó. E agora, a gente vai voltar a preencher a nossa agulha. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz aqui, tá? A gente preenche tudo normalmente, pegando todos os pontinhos, mantendo a mesma quantidade de pontos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. E vou repetir a mesma quantidade aqui desse lado, pegando em todos os pontinhos. Olha como é que tá ficando. E a gente vai dar sequência, laçando e tirando de 2 em 2. Após o dedão, a gente vai fazer mais 5 carreiras, tá? Se você quiser fazer mais, pode fazer. Eu vou fazer 5 carreiras e depois um arremate. Então, agora, depois que eu fiz a união das duas partes, né, depois do polegar, eu tenho 2 carreiras. E eu tô aqui na segunda, vou fazer a quantidade que eu preciso. Você pode fazer até a mais comprido. Aqui nessa outra que eu fiz, ó, eu trabalhei depois da união aqui, eu fiz 5 carreiras, contando com a união, tá? Então, aqui nós temos 5 carreiras e um arremate. E eu vou fazer a mesma coisa, depois eu volto para arrematar junto com vocês. Então, aqui, olha, cheguei ao final, fiz as minhas 5 carreiras e a gente vai fazer o arremate da seguinte forma. A gente vai introduzir a agulha no ponto seguinte e arrematar. Introduzo a agulha no ponto seguinte, laça e puxa o fio pelas 2 alcinhas. E desta forma, a gente vai fazer até o final, onde a gente já pode cortar o nosso fio para costurar, tá? Eu vou cortar o fio um pouco mais compridinho, para deixar uma parte pra gente fazer a costura.
Vou arrematar o meu fio, cortar um pouco mais compridinho. Com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, eu vou fazer a costura. A gente vai costurar essa peça pelo lado avesso, tá? Olha como é que ficou. O par é feito da mesma forma, não tem lado direito e lado esquerdo. Você pode fazer as duas da mesma forma. Agora, vamos alinhar os pontinhos e fazer uma costura que vai ficar bem legal do outro lado. Eu vou passar aqui o fio por dentro dessas duas primeiras alcinhas. E desse lado mesmo, a gente percebe uma alcinha saliente aqui, olha, no pontinho de baixo. E a gente vai passar a agulha por dentro dessa alcinha, para prender o nosso fio. Agora, vocês podem perceber que tem essas correntinhas aqui. E atrás dela, dessas correntinhas que se formaram aqui, tem uma alcinha bem atrás dela. Você vai introduzir a agulha e puxar por essa alcinha. Desse lado também. Essa carreira aqui, ó, que ficou saliente, tem uma alcinha que fica essas correntinhas aqui, ó, formando do lado de lá. Vamos de novo, vou explicar melhor aqui para vocês, ó. Aqui vocês podem perceber, ó, que se formou na extremidade da nossa luvinha umas argolinhas. Atrás de cada argolinha, de cada correntinha, ó, na carreira tem uma alcinha. É nessa alcinha, abraçando as duas correntinhas, ó. Aqui, ó, entre uma correntinha e outra tem essa alcinha aqui de baixo. Você vai pegar nela pelo lado avesso, tá? Para ficar formando as correntinhas pelo lado direito. Não pode puxar muito, tá? A mesma coisa do lado de cá. Ó, bem nessa alcinha que fica atrás das correntinhas. Tá? Ajeita e não aperta muito. E vai fazendo, intercalando. Pegando na alcinha de lá, ó. Bem atrás da correntinha tem a alcinha da carreira. Não pula nenhuma carreira, senão fica buraco, tá? Ajeita o fio sem apertar e vem pro lado de cá na próxima carreira, atrás da correntinha, na alcinha do ponto, pelo lado avesso. Ó, ele vai ajeitando e fazendo a costurinha até o final. Olha, fica desta forma aqui no lado direito, tá? Cuida para não repuxar muito que deforma os pontinhos. Aí vai ficando assim, tá? Vou finalizar aqui a minha. No final a gente faz um arremate de costura normal, esconde as sobrinhas e tá pronta a nossa luva. Prontinho, meus amores, terminei aqui a minha luva, olha, bem quentinha, ela é super rápida de fazer, em 1 hora você consegue fazer um parzinho, que é bem gostosinha de trabalhar também. Você pode fazer em diversas cores, pode utilizar outros fios também, olha só,
Bem legal esse fio. Fica bem maleável a peça. Quero mostrar uma que eu estou fazendo aqui, que é encomenda. Ó, essa daqui eu fiz pra mim também. Essa aqui eu tô fazendo com o fio Amiga, que é uma encomenda. A pessoa me pediu na cor preta. Eu tenho duas, inclusive, duas encomendas dessa, tá? Só pra mostrar pra vocês que com a Amiga eu fiz um pouquinho maior, porque o fio, ele não é muito elástico, ele não é elástico, aliás. E o ponto que a gente faz, ele também, no crochê tunisiano, não é muito elástico, ele fica muito firme. Então, eu acabei fazendo um pouquinho maior, olha só. Ele tem a tex de... Deixa eu ver aqui, 750, ela é um pouquinho mais grossa que esse fio que a gente trabalhou, mas ela fica gostosinha também, fica macia, tá? Então, só não tem tanta elasticidade quanto essa que a gente fez, ó. Ela dá mais movimento à peça. Essa aqui, ó, vocês podem ver, eu fiz com fio Classic Pull também da Círculo, ó, ele é bem maleável. Esse aqui é o fio Amiga da Círculo, não fica tão maleável, por isso eu fiz um pouquinho maior. Mas dá pra fazer do mesmo jeito, tá? Então, eu vou terminar minhas encomendas aqui. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica. Um grande beijo e até a próxima videoaula.